Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Continuando então a brincadeira, vamos ver agora multiplicação e divisão envolvendo as ideias de números decimais, envolvendo as ideias de número com vírgula. Então a gente viu na aula passada que soma e subtração, eu só posso fazer isso colocando o número vírgula embaixo de vírgula, tudo bem? No caso da multiplicação, a ideia é diferente. Você vai colocar a sequência dos algarismos da direita para a esquerda em que eles aparecem. Bacana essa ideia? Então você vai colocando na posição um número embaixo do outro, algarismo embaixo de algarismo da direita para a esquerda, sempre obedecendo essa sequência. Bacana essa ideia? Não tem problema se a vírgula ficar deslocada em relação a outro número. Então vamos montar esse camarada bem aqui, olha. Olha como é que vai ficar então. Teremos então aqui o 3,5, aqui está. E embaixo eu vou ter o 2,7. Perceba que ficou algarismo embaixo de algarismo da direita para a esquerda. Agora você pode efetuar a multiplicação. Vamos ver um outro exemplo de montagem? Está aqui a letra B. Qual é a ideia? Novamente essa. A gente vai colocar algarismo embaixo de algarismo. Então aqui está 3,45. O próximo é 16,9. Então está aqui, ó, 16,9. Percebeu? Algarismo embaixo de algarismo, independente se a vírgula vai ficar embaixo de vírgula. Isso aqui a gente não se importa quando a gente efetua multiplicação de números decimais. Então a montagem é sempre essa. Agora o que você vai fazer? O que você vai proceder agora? Faça multiplicação normal, como se a vírgula não existisse. Apenas faça multiplicação. Olha o que teremos aqui. 5 vezes 7, 35. Fica 5 e sobe 3. 7 vezes 3, 21. 21 mais 3, 24. Aqui está. 24. Pronto. Olha que bacana. Fechou? E o que a gente aprendeu na multiplicação? À medida que a gente multiplica cada um dos de baixo por todos os de cima, a gente pula uma casinha. Então só vou colocar isso daqui para representar para você que a gente pulou uma casinha. Você não precisa ficar colocando esse tipo de coisa. Colocando mesmo só para a pessoa que está aprendendo ainda não se perder. Agora vamos para o próximo número. 2 vezes 5, 10. Ficamos com 0 aqui embaixo e sobe uma unidade. 2 vezes 3, 6. Mais um que está lá em cima, ficamos com 7. Pronto. Agora o que fazemos no final? Somamos essas parcelas. Ao somar essa galera, o que a gente vai ter? A gente desce o número 5, aqui está. 4 mais 0 ficamos com 4, 2 mais 7 ficamos com 9. Então 945 seria o resultado da multiplicação se não tivesse vírgula. O negócio é que tem vírgula aqui. Aí, Pedrinho, agora, como é que eu faço para colocar a vírgula no final? Você vai contar a quantidade de casas decimais que você tem em cada número. Por exemplo, esse número tem uma casa decimal somente, ou seja, só um número depois da vírgula. E esse daqui também, somente uma casa. A quantidade de casas que você vai andar com a vírgula na sua resposta final da direita para a esquerda é a soma dessas casas. Então veja que juntando essas duas casinhas aqui, a gente obtém 2. Significa então que você vai andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Olha aqui, ó, andando-se duas casas, uma casa, duas casas, a vírgula vai parar bem ali. Então o nosso número equivale a quanto? A 9,45, fechou? Então esse número 2, que é a soma dessas casinhas, equivale a quantidade de casas decimais que a gente está pulando, fechou? Então, só para ficar mais bonitinho aqui, ó, mais arrumadinho, só para ficar mais arrumadinho, tá aqui, ó, esse 2 aqui significa a quantidade de casas decimais que a gente está pulando. E sempre vai funcionar dessa forma. Vejamos agora com este segundo exemplo, a ideia é a mesma. Multiplica cada um dos de baixo por todos os de cima, igual aprendemos na multiplicação. Então, o que teremos? 9 vezes 5, 45. Fica 5 e sobe 4. 9 vezes 4, 36. 36 mais 4, 40. 0 aqui embaixo, 4 lá em cima. 9 vezes 3, 27. 27 mais 4, 31. Então aqui está, resultado final, 31. Pronto. Agora o que fazemos? Pulamos uma casinha e vamos para o próximo número.
Então, 6 vezes 5, 30. Ficamos com 0 aqui embaixo e subimos 3 unidades. Multiplicação é ter paciência. 6 vezes 4, 24. Mais o 3 lá em cima, 27. Ficamos com 7 aqui embaixo e sobe 2. 6 vezes 3, 18. Mais o 2 lá em cima, 20. Aqui está, resultado final, 20. Finalmente, pulamos mais uma casinha. Pronto, aqui está. E fazemos agora a multiplicação do número 1. Apesar que a do número 1 é bem facinha, porque 1 vezes qualquer coisa é sempre qualquer coisa. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 3 dá 3. Pronto. Finalmente terminamos as multiplicações. Agora o que fazemos no final? Somamos as duas parcelas. Aqui está. Agora a gente vai efetuar a soma. Esse 5 não tem ninguém abaixo dele, é só descer. 0 mais 0 ficamos com 0. 1 mais 7, 8. 8 mais 5 ficamos com 13. Fica 3 e sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 0, 4. Mais 4 ficamos com 8. E finalmente, 2 mais 3, 6. Então o resultado seria 68.305. Mas o que a gente tem que fazer? Contar as casas decimais. Esse primeiro número tem duas casas decimais. Esse segundo número tem uma casa decimal. Juntando-se os dois, teremos o total de 3 casas decimais. Então significa que a nossa vírgula aqui, eu vou ter que pular 3 casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Olha onde que a vírgula vai parar. Bem aqui. 68,305 é o resultado da multiplicação desses dois números. Então, esse 3, ele equivale à quantidade de casinhas decimais que você vai pular no total. Tranquila essa ideia? Beleza isso? Só para reforçar, esse 2 é a quantidade de casas decimais do de cima e o 9 é a quantidade de casas decimais do de baixo. Aqui, uma casa decimal cada um. Fechou essa ideia? Beleza isso? Agora vamos para a temida divisão. Geralmente a galera quando vê divisão de número decimal já pira, já fica louco. Relaxa, é muito tranquilo isso daqui. Já que é a vírgula que está te atrapalhando, o que você faz? Elimina a vírgula. A ideia é você andar com a vírgula para a direita tentando eliminar. Só que o detalhe, a quantidade de casas que você anda com a vírgula em um número, você também tem que andar com outro. Então qual que é a dica que eu te dou? Ande com a vírgula aquele camarada que tem mais casas decimais. O outro tem que andar a mesma quantidade. Se não tiver a mesma quantidade, o que você faz? Acrescenta 0. Então, olha que legal. Comecemos aqui. Esse camarada não tem 2 casas decimais? 1, 2. Esse daqui só tem uma casa decimal. Então, para a vírgula sumir desse camarada, ele não tem que andar 2 casas? Mas aqui eu só teria uma casa para andar. O que você faz então? Acrescenta um 0. Pronto. Agora você tem esses 2 camaradas andando a mesma quantidade de casas decimais. Então significa que dividir 0,25 por 0,2 é a mesma coisa que dividir o quê? Andando 2 casas vira 25, andando 2 casas vira 20. É o mesmo que dividir 25 por 20. Muito legal, não é? Então, dividir número com vírgula, amigão, é isso daqui. É você andar com a vírgula a mesma quantidade de casas para a direita. Quando eles não tiverem a mesma quantidade de casas, é só você acrescentar 0. Então, esse 0,25 se tornou 25, esse 0,2 se tornou 20, que aparece aqui para gente. Agora, faça a divisão como já aprendemos. 25 dividido por 20. Que número vezes 20 se aproxima do 25? O número 1, aqui está. 1 vezes 20 dá 20. 25 menos 20. Ficamos com 5. Agora, o 5 ele é inferior ao 20. Então, o que fazemos? Acrescentamos um 0 aqui, nesse número da esquerda, e uma vírgula nesse número da direita. Continua a divisão. 50 dividido por 20, isso aqui equivale para a gente a 2. 2 vezes 20 dá 40. 50 menos 40, resultado para a gente, 10. O que fazemos agora? Acrescentamos mais um 0.
Aí, Pedrinho, acrescenta uma vírgula ali de novo? Não, só acrescenta um zerinho aqui. Agora, um detalhe, se ao acrescentar um zero aqui, esse número continuar menor, aí você tem que acrescentar um zero aqui também, que nem a gente fazia na divisão normal. Agora, 100 dividido por 20, quanto teremos aqui? 5. 5 vezes 20 dá 100, 100 menos 100. Resultado final, 0. Ou seja, significa então que a divisão entre aqueles dois números equivale a quanto? A 1,25. Pronto, acabou. Agora na letra B, ideia mesma. Ande sempre a mesma quantidade de casas decimais. Perceba que o que tem mais casas decimais é o da direita. Então vamos lá. Aqui, para essa vírgula sumir, eu não teria que andar duas casas? Uma, duas. Esse daqui também. Só que aqui eu só tenho uma casa para andar. O que você faz então? Acrescenta um zero e assim você terá a sua segunda casa para andar. Aqui está. Então, dividir 3,1 por 1,25 é a mesma coisa que dividir o quê? Que dividir 310, porque a vírgula foi embora, por 125. Porque a vírgula foi embora. Então, é o mesmo que dividir 310 por 125. Agora, amigão, como é que a gente vai fazer para realizar essa operação aqui? A ideia é a mesma, que número vezes 125 vai se aproximar do 310. Cara, pensa em 100, pensa em 300, que fica mais simples de você enxergar. Por exemplo, se eu colocasse 3, 3 vezes 100 dá 300. Só que 3 vezes 25 dá 75. Ultrapassa o 310. Então, 3 não é uma boa escolha, tem que ser o 2. 2 vezes 125 dá 250. 310 menos 250, resultado final vai ser quanto? Pensa, 250 para chegar em 310, falta quanto para a gente? Falta 60. Aqui está. Agora, o 60 não é menor que o 125? O que fazemos então? Acrescentamos um zero à esquerda e acrescentamos uma vírgula aqui à direita. Agora faremos 600 dividido por 125. Perceba que se você colocar 5, 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes 25 dá 125. 125 com 500 dá 625, que ultrapassa esse cara. Então 5 não é interessante, amigão. Vai ter que ser o número 4. 4 vezes 100 dá 400, 4 vezes 25 dá 100. Juntando, ficamos com 500. Aqui está. 600 tiramos 500, resultado final aqui pra gente, 100. Então aqui está, resultado final aqui pra gente, 100. E o que fazemos agora? Acrescentamos um zero. Agora vai ficar pra gente 1000 dividido por 125. Perceba que ao multiplicar pelo 4, o 4 vezes 125 deu 500. Então significa que se eu colocar o número 8 aqui, que é o dobro do 4, o que a gente vai obter? O dobro do resultado, que no caso seria 1000. Quer ver? 8 vezes 5, 40. Fica 0 e sobe 4. 8 vezes 2, 16, que mais o 4 lá em cima ficamos com 20. Fica 0 e sobe 2. 8 vezes 1, 8, mais o 2, 10. Olha que lindo. Então vai ficar para a gente 1000 menos 1000, que dá quanto para a gente? 0. Aqui está. Resto 0. Então significa que o resultado da divisão de 3,1 por 1,25 é 2,48. Claro que nada impede de, ao dividir esses dois números aqui, você encontrar o quê? Uma dízima periódica. Não tem problema algum. Quando você divide números decimais finitos, o seu resultado é uma dízima periódica. Pedrinho, mas se eu tivesse que dividir um número de dízima periódica por um outro normal, aí você transforma em fração e faz a operação como divisão de fração, que fica mais simples. Porque dividir infinitos números não faz o menor sentido para a gente. Como é que você vai multiplicar isso? Então, esses números decimais infinitos, que têm dízima periódica, você transforma em fração para depois efetuar a operação que ele está pedindo para você. Bacana? Depois a gente vai resolver alguns exemplos envolvendo essa ideia que eu estou passando para você. Então, só para fazer uma revisão geral, multiplicação. O que você vai fazer? Coloque os números organizados da direita para a esquerda, algarismo embaixo de algarismo. Faça a operação normalmente. Juntando a quantidade de casas decimais os números, é o tanto de casas que você anda com a vírgula desse camarada final.
Divisão, anda a mesma quantidade de casas para a direita para a vírgula poder ir embora. Se tiver uma quantidade diferente, o que você faz no número menor? Acrescenta zero. Você acrescenta zerinhos para ter a mesma quantidade de casas e é a mesma coisa que fazer divisão de números naturais, que fica muito melhor para a gente. Bacana essa ideia, tranquilo isso? Com isso nós terminamos essas operações com números decimais, tranquilo? E eu te aguardo na próxima aula, legal. Até mais!